Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Na noite de 30 de abril de 2025, a Arena Castelão foi palco de um embate tenso entre Ceará e Palmeiras, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão saiu vitorioso com um magro 1-0, mas o verdadeiro incêndio começou após o apito final, quando o técnico do Ceará, Léo Condé, soltou declarações que ecoaram como trovões nos bastidores do futebol brasileiro. Em entrevista coletiva, Condé não poupou palavras ao analisar a partida. Jogamos de igual para igual com uma das principais equipes do Brasil, afirmou, destacando a performance do seu time diante do poderoso adversário. Nossa proposta é sempre fazer um jogo impositivo, principalmente em casa. Hoje fizemos um primeiro tempo parelho e, no segundo, tomamos conta do jogo, completou o treinador, deixando claro que, apesar da derrota, o Ceará mostrou força e organização em campo. Essas palavras, embora aparentemente elogiosas, foram interpretadas por muitos como uma provocação velada ao Palmeiras. A insinuação de que o Ceará, um time considerado de menor expressão nacional, teria dominado o jogo contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, soou como um desafio direto à supremacia alviverde. A mídia esportiva rapidamente captou o tom das declarações, amplificando o impacto e gerando debates acalorados sobre a real força do Palmeiras e a ascensão do Ceará sob o comando de Condé. No Allianz Parque, as palavras de Condé foram recebidas com indignação. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade e paixão pelo clube, teria se reunido com a comissão técnica e jogadores para discutir a resposta adequada às declarações do colega. Fontes internas indicam que Abel utilizou as palavras de Condé como combustível para motivar ainda mais o elenco, transformando a provocação em um chamado à superação e à reafirmação da hegemonia palmeirense. Enquanto isso, no Ceará, o ambiente é de confiança e otimismo. A equipe ocupa a quinta posição no Brasileirão, com 15 pontos em 9 jogos, demonstrando consistência e crescimento sob a batuta de Condé. A vitória por 2-0 sobre o Sport na última rodada reforçou a moral do grupo, que agora se prepara para o confronto de volta contra o Palmeiras com a certeza de que podem surpreender novamente. O próximo duelo entre as equipes promete ser mais do que uma simples partida de futebol. Será um embate de estratégias, orgulhos e narrativas. De um lado, o Palmeiras, buscando reafirmar sua posição de gigante do futebol brasileiro. Do outro, o Ceará, determinado a provar que pode desafiar os grandes e escrever sua própria história de sucesso. A repercussão das palavras de Léo Condé foi imediata. No vestiário do Palmeiras, o tom foi de incredulidade e incômodo. Jogadores experientes como Gustavo Gomes e Rafael Veiga teriam expressado insatisfação com o que consideraram uma tentativa de menosprezar a vitória do Verdão. Não se tratava apenas de orgulho ferido, mas de uma percepção clara de que o Ceará tentou transformar uma derrota em símbolo de superioridade tática. E isso, para os líderes do elenco palmeirense, ultrapassava os limites da competitividade saudável. Na coletiva seguinte ao jogo, Abel Ferreira evitou rebater diretamente Condé, mas deixou no ar uma mensagem forte: no futebol, quem vence tem o direito de falar menos e trabalhar mais. Respeitamos todos, mas temos uma filosofia que fala dentro de campo. A resposta foi sutil, mas carregada de intenções. Abel, mestre em utilizar críticas e provocações como elementos motivadores, encontrou nas palavras de Condé uma nova faísca para incendiar o espírito competitivo do elenco. Dentro da academia de futebol, a preparação para o jogo de volta foi marcada por uma intensidade pouco comum. Os treinos táticos, segundo membros da comissão, passaram a ter foco total na compactação defensiva e nas transições rápidas, justamente os pontos onde Condé insinuou que o Ceará foi superior. A análise de vídeo revelou que o treinador do Vozão pode ter subestimado a eficiência do Palmeiras ao avaliar o controle de jogo apenas pela posse de bola e não pela efetividade das ações. Entre os torcedores, o clima foi de provocação e desafio. Redes sociais explodiram em memes, vídeos e comentários exaltando a ousadia de Léo Condé. Para os alviverdes, a atitude beirava a arrogância.
Já para os torcedores do Ceará, a declaração foi interpretada como um grito de independência, uma recusa em aceitar a condição de coadjuvante no futebol nacional. O embate deixou de ser apenas esportivo, tornou-se simbólico, político e emocional. Do ponto de vista estratégico, o próximo confronto ganhou contornos de final. O Palmeiras, líder isolado do Brasileirão com 21 pontos e a melhor defesa da competição, enfrenta um Ceará em ascensão, embalado por uma campanha sólida e por um treinador disposto a desafiar o status quo. Condé sabe que terá de transformar palavras em desempenho, pois, caso contrário, corre o risco de ver sua confiança se transformar em munição contra ele próprio. No elenco cearense, os jogadores fecharam com o treinador. Em entrevistas nos dias seguintes, atletas como Eric Pulga e Richardson reafirmaram a confiança no discurso de Condé. Ele disse o que todo mundo aqui sente, que não temos medo de nenhum adversário, afirmou o volante. Esse espírito aguerrido, típico das equipes nordestinas, reforça a narrativa de superação que o Ceará tenta construir. Enquanto isso, nos bastidores do Palmeiras, a diretoria monitora os desdobramentos com atenção. Há o receio de que o episódio possa acirrar os ânimos em campo e gerar um ambiente de hostilidade no jogo de volta, marcado para o Allianz Parque. O clube paulista solicitou à CBF reforço na segurança do estádio, prevendo uma atmosfera quente e combativa. A rivalidade, que até então era tênue, ganhou contornos de disputa de honra. Na imprensa, analistas esportivos dividiram opiniões. Alguns elogiaram Condé pela coragem de desafiar um gigante. Outros criticaram o tom das declarações, apontando para uma possível estratégia de desestabilização emocional do adversário. Houve quem enxergasse no episódio uma repetição de táticas utilizadas por técnicos como Jorge Sampaoli e Renato Gaúcho, que muitas vezes usam as palavras como forma de pressão nos bastidores. O jogo, previsto para a próxima quarta-feira, já está cercado de expectativas. Os ingressos esgotaram em poucas horas, e a torcida do Palmeiras promete um espetáculo nas arquibancadas. A diretoria planeja ações de incentivo e mobilização, transformando o Allianz em um caldeirão. É o Verdão em estado de alerta, ferido em seu orgulho e determinado a responder com a bola nos pés. O duelo entre Abel e Condé não será apenas uma batalha de estratégias. Será o choque entre dois estilos, duas visões de futebol, dois discursos que se confrontam com intensidade. Se de um lado Abel representa a serenidade e o foco na performance, do outro Condé assume o papel do provocador confiante, disposto a mudar a narrativa de inferioridade que muitas vezes marca os clubes fora do eixo Rio-São Paulo. A tensão, portanto, não está apenas nas quatro linhas. Ela permeia o discurso, os bastidores, os olhares e as entrelinhas de cada fala. O futebol brasileiro, tão carente de histórias marcantes fora dos clássicos tradicionais, encontra neste embate entre Ceará e Palmeiras um novo capítulo. E o que começou como uma simples coletiva, pode terminar como um divisor de águas para os dois clubes. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A atual campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2025 é digna de destaque. Com uma campanha sólida, o Verdão lidera a tabela com autoridade, somando 21 pontos após 9 rodadas. A equipe de Abel Ferreira mantém a consistência defensiva que marcou suas conquistas recentes, com apenas 4 gols sofridos até o momento e um saldo positivo de gols que o coloca como o time mais eficiente da competição. Esse desempenho é sustentado por um elenco maduro, que alia juventude e experiência, e um modelo de jogo consolidado. No entanto, mesmo com os bons números, a provocação vinda do Ceará mexeu com os ânimos. Internamente, a sensação é de que o time paulista foi colocado à prova. O discurso de Condé, ao insinuar domínio e superioridade, mesmo com a derrota, gerou debate sobre o respeito às hierarquias técnicas do futebol nacional. Jogadores como Endrick, Flaco Lopes e Richard Rios, que vivem grande fase, foram diretamente motivados pelas entrelinhas da entrevista do técnico cearense. A comissão técnica, por sua vez, reagiu com ajustes sutis, mas estratégicos.
Abel Ferreira tem insistido na intensidade desde o primeiro minuto e na busca por matar o jogo logo nos momentos iniciais, sem dar espaço para o adversário crescer emocionalmente. Nas últimas atividades, o português testou formações alternativas, indicando que pode surpreender o Ceará com mudanças pontuais, apostando no fator casa para sufocar o rival desde o início. Outro fator que inflama o ambiente é o apoio irrestrito da torcida alviverde. Após a coletiva de Condé, diversas manifestações surgiram nas redes sociais convocando a torcida para responder nas arquibancadas. Grupos organizados planejam faixas, cânticos e até mosaicos com mensagens de efeito, demonstrando que a declaração do treinador rival foi interpretada como uma afronta à grandeza do clube. A atmosfera no Allianz tende a ser eletrizante. No elenco, o espírito de revanche foi absorvido com naturalidade. Para jogadores como Rafael Veiga, que há anos carrega o peso de ser um dos cérebros do time, essa é mais uma oportunidade de mostrar por que o Palmeiras é respeitado nacional e internacionalmente. Quem fala, sustenta. Vamos fazer o nosso, como sempre fizemos. E deixar que o campo diga quem é quem, teria dito Meia a colegas em uma conversa informal, segundo apuração de bastidores. A declaração de Condé também tocou em uma ferida aberta, a pressão constante sobre os clubes do eixo sul-sudeste de manterem o domínio técnico. No cenário atual, com os times nordestinos cada vez mais estruturados, a rivalidade deixou de ser apenas de campo e passou a ser institucional. O Ceará, com investimentos crescentes, estrutura profissionalizada e um treinador articulado, quer ocupar esse espaço de protagonismo, ainda que isso custe a antipatia de gigantes como o Palmeiras. É nesse contexto que o duelo ganha contornos de narrativa épica. O Ceará não é mais apenas o desafiante valente. É o time que ousou contestar um gigante. Que não se calou após uma derrota. Que transformou a queda em afirmação. E, com isso, alimentou um conflito que ultrapassa a tabela e se enraiza no orgulho, na identidade e na cultura futebolística brasileira. Para o Palmeiras, a resposta esperada vai além dos 3 pontos. É uma reafirmação simbólica de autoridade. É mostrar que o título não se conquista apenas com palavras, mas com constância, competência e mentalidade vencedora. Abel Ferreira, já tarimbado por finais tensas e decisões estratégicas, encontra neste episódio uma nova motivação: reconduzir o Verdão ao patamar que lhe é habitual, o de quem responde em campo. Nos dias que antecedem o jogo, a expectativa se transforma em preparação psicológica. O elenco passou a contar com sessões de mental coaching focadas em controle emocional, exatamente para evitar que a tensão se transforme em precipitação. O objetivo é canalizar a energia da provocação para a execução perfeita do plano de jogo. A guerra, para o Palmeiras, será vencida nos detalhes. A coletiva de Condé, que em outros tempos talvez passasse despercebida, foi interpretada como um divisor de águas. As palavras do treinador do Ceará escancararam um novo futebol brasileiro, competitivo, tenso, emocionalmente carregado, em que cada frase dita publicamente é uma peça estratégica. E nesta engrenagem, um erro de cálculo pode significar mais do que um revés no placar. Pode custar a narrativa. E o domínio. À medida que se aproxima o jogo de volta entre Palmeiras e Ceará, o futebol brasileiro assiste ao nascimento de uma rivalidade que, até então, parecia improvável. O embate entre os dois clubes não gira mais apenas em torno da classificação na Copa do Brasil ou da manutenção de campanhas sólidas no Brasileirão. Agora, há algo mais profundo em jogo: o controle da narrativa, a afirmação de força, o poder simbólico da vitória sobre o orgulho ferido. No Ceará, Léo Condé continua mantendo sua postura firme. Em novas declarações, o treinador deixou claro que não se arrepende de nada do que disse. Pelo contrário, reafirmou que seu time jogou melhor e que, no futebol moderno, não basta vencer, é preciso convencer. Não estamos aqui para aceitar o rótulo de inferiores. O Ceará tem projeto, tem talento e tem coragem. E coragem também se mostra com palavras, afirmou, inflamando ainda mais os bastidores. Já no Palmeiras, a resposta vem sendo construída com silêncio, treino e foco. Abel Ferreira vetou entrevistas coletivas até a véspera do jogo, blindando o elenco. O discurso interno é claro: não se ganha guerra no microfone. Se ganha com bola rolando, com precisão, com mentalidade vencedora.
A retórica palmeirense agora se constrói sobre a ideia de que a verdadeira resposta virá dos pés dos seus jogadores, e não das bocas dos seus representantes. A CBF, diante da escalada emocional do confronto, reforçou a equipe de arbitragem e designou um trio experiente para a partida. A entidade teme que qualquer erro possa ser interpretado como interferência no resultado de um jogo que já carrega contornos dramáticos por si só. Afinal, quando o clima está tão inflamado, o menor dos gestos em campo pode se transformar em combustível para uma nova polêmica. Nos grupos de torcedores, a tensão também se transforma em engajamento. A hashtag #RespeitarOPalmeiras já aparece entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, em contraponto aos apoiadores de Condé, que levantaram o hashtag Ceará não se abaixa. É o futebol tomando forma na arena digital, onde a paixão se multiplica e as narrativas se entrelaçam em tempo real. Seja qual for o resultado do próximo confronto, uma coisa é certa, ele será lembrado não apenas pelo placar, mas pelo contexto que o envolve. A declaração de Léo Condé rompeu barreiras, desafiou a hierarquia tradicional do futebol brasileiro e reacendeu uma chama competitiva que, por vezes, parecia adormecida. Colocou o Ceará sob os holofotes e empurrou o Palmeiras para um estado de alerta. No fim das contas, pode-se dizer que o maior impacto das palavras do treinador cearense não será medido em gols, mas em transformação. Transformou um simples jogo de Copa do Brasil em um episódio épico. Transformou a leitura de um resultado magro em campo em um manifesto de ambição. Transformou a preparação de dois clubes em uma batalha de inteligência emocional, foco e orgulho. O Palmeiras, gigante ferido, terá a chance de mostrar por que ostenta esse status. O Ceará, valente e audacioso, jogará com a energia de quem sabe que sua história pode mudar. E o torcedor, seja alviverde ou alvinegro, assistirá não a um jogo qualquer, mas a uma peça de teatro viva, onde cada gesto, cada dividida e cada grito ecoará como parte de uma narrativa maior. A bola vai rolar. Mas, desta vez, muito mais estará em jogo do que a simples passagem de fase. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.